Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Conheça Mais. Hoje temos conosco o Aurélio Pavinato. O Aurélio é diretor-presidente da SLC Agrícola. Aurélio, muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco. Obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, Aurélio, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre a SLC, o que a empresa faz, os segmentos de atuação, por favor. A SLC Agrícola, o grupo SLC, ele foi fundado em 1945. Uma pequena fábrica de ferramentas agrícolas. Em 1965, a SLC fabricou a primeira colheitadeira de grãos do Brasil. E depois, em 77, a empresa começou a investir na produção agrícola, quando foi fundada a SLC Agrícola, a atual empresa. Depois, em 99, o grupo vendeu a fábrica de máquinas para a John Deere e aí focou mais no investimento na produção agrícola. Então, hoje nós somos uma empresa agrícola de produção de soja, milho e algodão, são as três principais culturas, além de outras pequenas culturas como girassol, sorgo, trigo, um pouquinho de café, que é a nossa produção agrícola atualmente. Tá ótimo. Bom, a empresa mudou bastante, né, ao longo desses anos e a gente sabe que hoje em dia tem uma área plantada muito grande, né? E eu queria te perguntar qual que é essa área plantada da empresa hoje e como é que está a produção nessa safra, quer dizer, um pouco como está distribuída. A empresa, então, ao longo da história, a empresa sempre foi comprando terras em novas fronteiras agrícolas. A empresa tem origem no sul do Brasil, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Depois a empresa, em 1980, comprou a primeira fazenda no Cerrado Brasileiro e a partir daí todos os nossos investimentos foram na região do Cerrado Brasileiro, que é hoje, eu considero, uma das melhores regiões agrícolas do mundo para a produção agrícola. Então hoje nós temos 16 fazendas espalhadas em 6 estados do Cerrado Brasileiro. A nossa matriz apenas que continua em Porto Alegre, que é no sul do Brasil. E nessas 16 fazendas nós plantamos 344 mil hectares. É uma área muito grande, são todas fazendas grandes, então a nossa estratégia é ter fazendas grandes, ou seja, grande escala de produção, usando as máquinas maiores possíveis, com a maior tecnologia possível, para nós termos ganho de escala. Desta área plantada, dos 344 mil hectares, em torno de 50 a 52 mil hectares são áreas de segunda safra e 282 mil hectares são áreas de primeira safra. Então essa primeira safra é plantado 2/3 em terra própria e 1/3 em terras arrendadas. E a segunda safra que vem depois da primeira safra. A segunda safra é uma característica do Brasil. Ser possível se plantar primeiro uma safra de soja, depois colhe a soja e planta ou algodão, ou um milho safrinha, ou girassol, ou sorgo. Na verdade são 4 opções de cultura que nós temos hoje para plantar como segunda safra. E isso o Brasil desenvolveu ao longo dos anos, quer dizer, há 20 anos atrás praticamente não existia segunda safra no Brasil, e hoje está sendo possível fazer segunda safra praticamente em todas as regiões do país, desde o sul do Brasil, Mato Grosso, Maranhão. Nos últimos 5 anos nós incrementamos muito a segunda safra no Maranhão, que é a região nordeste, e para a produção agrícola brasileira está sendo muito importante, porque ela reduz o custo de produção e aumenta a eficiência do sistema. E como é que está essa safra? A safra está se desenvolvendo bem, a gente viu algumas questões climáticas ocorrendo no Brasil, seja de seca ou de chuva. O clima todos os anos tem oscilações, né? A grande vantagem, conforme eu comentei, que no Cerrado Brasileiro o clima ele é muito estável. Quando a gente compara as diferentes regiões do país ou compara com os outros países também, nós temos uma estabilidade produtiva muito grande. E neste ano praticamente não tivemos perda de produtividade, uma pequena redução de soja na Bahia e no Piauí, onde deu um pequeno veranico, foi a perda de produtividade que nós tivemos, soja e milho safra, que era uma área bem pequena. Agora nós estamos colhendo o algodão e o milho segunda safra, então ambas as culturas nós estamos tendo produtividade dentro do projeto, ou um pouquinho acima do projeto que nós estimamos. Então a expectativa nossa, a safra 13 e 14, é uma safra onde nós aumentamos bastante a nossa área plantada, nós aumentamos em 22% a nossa área plantada na safra 13 e 14, e nós estamos conseguindo ter uma alta eficiência produtiva, tendo altas produtividades. Muito bom. Bom, então entrando um pouquinho no balanço da companhia, né? A gente viu que o endividamento líquido aumentou razoavelmente no começo do ano. E eu queria te perguntar o motivo para isso e o que a gente pode esperar para esse ano. O endividamento nada mais é do que o capital que nós necessitamos para o crescimento.
aumentar 60 mil hectares da área plantada como nós fizemos na última safra, só isso demanda um capital de giro adicional de custeio de próximo de 200 milhões de reais. O CAPEX também, o investimento para essa expansão foi uma demanda, nós investimos mais de 200 milhões no ano passado. Então o crescimento, ele gera demanda de capital. Como o nosso ciclo financeiro ele é um ciclo longo, né? A gente planta, a gente compra os insumos no primeiro semestre do ano, a gente planta no segundo semestre, no início do próximo ano, e a gente colhe no próximo ano. Então o nosso ciclo financeiro ele gira em torno de 9 meses no nosso ciclo financeiro. Então isso gera uma demanda grande de capital. Além de terras que nós estamos pagando, terras que nós tínhamos comprado em anos passados, nós estamos pagando. Então isso tudo gerou essa demanda de aumento no endividamento total. Mas os números estão sob controle, quer dizer, hoje a nossa relação de dívida líquida e EBITDA está um pouquinho acima de 3. O nosso aceitável pelo nosso conselho é no máximo 4, mas a nossa estratégia é trabalhar com uma relação de dívida líquida e EBITDA de 2,5. E isso a gente vai voltar para esse patamar logo, logo. É uma questão de tempo, porque o ano passado foi um ano que a safra ela ficou um pouquinho prejudicada, porque teve uma maior seca da história da região Nordeste, acabou afetando nossa produção de soja e de milho. Então o EBITDA gerado ano passado, ele ficou um pouco abaixo do nosso normal. O nosso normal é ter um EBITDA aí na faixa de 28%, 30%, e o ano passado ficou mais baixo. Então a redução do EBITDA que provocou esse aumento na relação. Correto. Então a nossa estratégia é manter, não elevar mais o endividamento, manter nesse patamar. Com a elevação do EBITDA, isso vai trazer o nosso endividamento para uma relação assim, confortável, e que a nossa estratégia, a estratégia dos acionistas majoritários especialmente, é sempre ter uma posição financeira forte, e isso dar tranquilidade para trabalhar, para investir, e aproveitar as oportunidades que alguns momentos aparecem quando você está bem financeiramente. Bom, você falou bastante da expansão da área plantada, né? E eu sei que vocês têm um plano de expandir significativamente essa área até 2020, né? E na realidade a gente já tem visto uma série de iniciativas, principalmente parcerias de vocês nesse sentido. Você pode falar um pouco mais a respeito para a gente? Nós hoje, a Excelência Agrícola, ela sempre cresceu a área plantada comprando terra própria. Isso até 2007. Comprava uma fazenda nova, depois desenvolvia essa fazenda e aumentava a área plantada. 2007, com a abertura de capital, a gente cresceu bastante, nós passamos a arrendar também. Então hoje nós temos 2/3 terra própria e 1/3 terra arrendada. E nós, em 2011, nós estabelecemos a SLC Lândico, que é uma empresa com foco imobiliário para comprar terra, desenvolver terra e depois vender essa terra. O ano passado agora, nós abrimos uma nova frente de crescimento, ou seria as parcerias. Então, nós estabelecemos 2 parcerias na operação, a parceria com a Mitsui, que é uma grande empresa japonesa, e a parceria com o Grupo Dois Vales. Então hoje nós temos uma 4ª frente de crescimento. Então ao longo dos próximos anos nós queremos continuar crescendo, mas ao mesmo tempo a nossa estratégia é crescer seletivamente, focando um pouco mais na geração de free cash flow, na geração de resultados. Ao longo dessa história, esse crescimento grande que nós tivemos, nós praticamente dobramos a empresa a cada 6 anos. Desde que eu comecei a trabalhar na empresa em 1993, quando a empresa plantava 24 mil hectares, nós a cada 6 anos nós dobramos o tamanho da empresa, sempre investindo muito, gerando muito valor na produção agrícola e gerando muito valor na apreciação e transformação de terras. Então hoje nós somos uma empresa que tem um capital enorme nas nossas terras, né? As nossas terras hoje valem, de acordo com a appraisal da Deloitte do ano passado, elas valem 2,7 bilhões de reais, e todo ano está valorizando, porque as terras no Brasil elas continuam baratas ainda comparado com os principais players mundiais, então há potencial de apreciação. Então a empresa gerou valor na apreciação das terras, gerou valor na transformação das terras e gerou valor na produção agrícola, tendo EBITDAs ao longo da história nesta faixa aí de 28%, 30%. Então esse é o potencial nosso. Nós temos um potencial de crescimento agora com mais uma frente de crescimento. Nós queremos continuar crescendo, mas queremos agora talvez focar um pouquinho mais num crescimento um pouco mais seletivo em termos de melhores oportunidades e que busquem trazer um retorno financeiro mais a curto prazo para a empresa, e com isso mostrar para o mercado o potencial que nós temos dentro de casa. Talvez hoje o mercado não esteja visualizando isso e não está precificando a nossa ação corretamente.
o nosso valor dos nossos ativos hoje é R$ 35,00 por ações e nós estamos hoje precificados 18,5, né? Então nós temos aí, tem um gap muito grande entre o que nós temos de patrimônio, o que nós temos de potencial e talvez a gente focando um pouco mais num crescimento mais seletivo, a gente vai conseguir mostrar números financeiros melhores ainda e com isso o mercado nos valorizar melhor. Tá ótimo. Bom, para a gente concluir essa nossa conversa, eu queria te perguntar o que você considera que sejam os principais diferenciais da SLC e por que o nosso investidor deveria ter o papel como opção de investimento nesse momento. A SLC Agrícola é uma empresa que tem uma longa história na agricultura e o principal diferencial nosso é que ao longo dessa história nós trouxemos a gestão moderna e industrial para o campo. Então hoje nós administramos as nossas 16 fazendas como se fossem 16 indústrias. Cada fazenda é uma unidade de produção a céu aberto, enfrenta as adversidades climáticas, mas o fato de nós termos 16 fazendas espalhadas no cerrado brasileiro nos dá uma estabilidade produtiva bastante grande. Então a gente enfrenta com uma certa tranquilidade as adversidades climáticas e nós enfrentamos as adversidades de mercado tendo uma rotação de culturas e tendo 3 importantes culturas hoje, que é a soja, o milho e o algodão. Então isso dá uma estabilidade para nós, diferenciada em relação ao normal do mercado, que é o produtor plantar uma cultura somente ou plantar 2 culturas somente. Então, essa gestão empresarial do nosso negócio é um diferencial da SLC Agrícola. Essa estrutura fundiária que nós temos de ter 2/3 de terras próprias e ter 1/3 de terras arrendadas somente, e nós queremos chegar a 50% de terras arrendadas, no máximo, isso nos dá uma estabilidade muito grande. Então, nos anos mais adversos, tendo esse montante de terra própria, onde a gente não paga arrendamento, nos dá uma estabilidade muito grande, uma oportunidade de aproveitar as boas oportunidades do mercado. E nós temos a gestão moderna e nós usamos as máquinas mais modernas disponíveis no mercado. Nós importamos as maiores máquinas da John Deere dos Estados Unidos para ter as maiores máquinas. Essa escala de produção, o tamanho das nossas propriedades, também permite nós ter um custo de produção por hectare competitivo comparado com o mercado. Esse tamanho permite nós ter uma equipe técnica muito bem preparada, então nós ter doutor em fertilidade do solo, doutor em doenças de plantas, doutor em pragas de plantas, e com isso a gente conseguir ter um sistema de produção o mais eficiente possível. Porque você sabe, a nossa competitividade, ela está em ser eficiente na produção. Nós somos tomadores de preço, nós somos tomadores de câmbio, que são os 2 braços nossos em termos de mercado, de venda da nossa produção, e o nosso fundamento estão em nós ter pernas fortes. O que é perna forte? É ter um custo de produção o mais baixo possível e ter uma produtividade o mais alto possível. Então a SLC Agrícola é uma empresa muito bem estabelecida no mercado brasileiro e mundial. Então nós estamos preparados para enfrentar adversidades. É normal no agronegócio, na produção de commodities, ter oscilações. Então é normal ter um ano de preço um pouquinho mais baixo do que o outro, mas isso passa. A demanda por comida é forte, continua forte, vai continuar forte. Então nós vamos ter que continuar expandindo a área para atender essa demanda. Então nós estamos preparados para enfrentar tudo isso e ser a empresa referência no mercado brasileiro e mundial no agribusiness. Por isso que nós somos uma empresa que talvez seja o momento certo de investir agora. Desde 2010, depois do boom pós-crise, o mercado brasileiro está estável, até perdeu o valor, o mercado acionário brasileiro, e nós acabamos entrando junto nesse mercado brasileiro. Então talvez hoje tenha um valor aí no mercado aí que está para ser capturado, e a gente espera que os nossos investidores visualizem isso, e a gente consiga com isso gerar valor para o acionista também e continuar sendo a nossa referência no mercado que nós somos. Aurélio, muito obrigado novamente pela sua participação aqui hoje conosco. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço novamente. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um programa Conheça Mais.